Salve, salve, meu povo! Estamos chegando aqui para mais um programa Conteúdo. Eu, Clécio Ramos, e esse cara que é o Tiagão, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Hoje nós estamos nas alturas, né, Clécio? Nas alturas. Olha que lindo esse lugar, gente. Muito bacana essa entrevista toda. Foi gravada aqui, você vai poder acompanhar a partir de agora. Sempre a gente está num ponto estratégico mostrando a beleza da nossa capital, como nós amamos. E hoje um assunto top, hein, Clécio? Ficou muito bacana esse bate-papo. Eu tenho certeza que na sua casa você vivencia alguma coisa que nós vamos falar sobre esse tema de hoje. O tema é robótica. Você vai acompanhar durante a entrevista que tem muito mais do seu cotidiano que já faz parte da robótica e às vezes você nem se tocou ainda, não é verdade? As pessoas falam que robótica, pensa que é um robô, né? Botar um robô já lá em pensa lá casa, no mas não é robozinho, assim. é muito Tem maior muito do além. que isso, viu, pessoal? E trouxemos dois especialistas, dois professores de robótica, autoridades goianas sobre o assunto, Juliano Miranda e José Júnior, que trouxeram várias questões, esclarecimentos e muitas informações bacanas para vocês, criança, adolescente, jovem, todo mundo pode fazer parte da robótica. Então vamos lá então, né? A partir de agora, para você. Então, o que é robótica para vocês, na prática, para as pessoas que não conhecem robótica e querem aprender um pouco mais? É uma área multidisciplinar que trabalha com automação, criação de dispositivos autômatos que, através de sensores, computadores e motores, tudo junto ali, eles vão fazer algum tipo de ação, algum tipo de coisa. Vai desde uma iluminação, por exemplo, de uma casa, até mesmo você fazer uma linha de produção de alguma coisa. A robótica, ela é obrigatória ou facultativa nas escolas? Ela é opcional, eletiva, o aluno que tem interesse, que quer se aprofundar na área, opta por participar das aulas, e aí são aulas extracurriculares. Sou adulto, mais de 30 anos, agora que eu quero me entender e estudar robótica, aprender, eu já passei da época de colégio. Como que o adulto fica por dentro da robótica? Existem escolas que trabalham com isso, que oferecem a robótica como uma... Assim como existe uma escola de inglês, escola de computação, existe uma escola de robótica. É verdade que Goiânia vai ser uma das primeiras capitais a ter a graduação de inteligência artificial? É verdade. Foi anunciado que, de fato, Goiânia terá esse curso aí superior com inteligência artificial. Inclusive, o curso finaliza com a construção e programação de um carro totalmente autônomo, né? Como está nascendo a robótica dentro das escolas? Como que está acontecendo em Goiânia? E por que muita gente não sabe de tudo isso? Infelizmente, o Brasil não produz aí aquilo que a gente queria em termos de tecnologia. A gente precisa importar muita coisa, isso torna todo o produto muito caro. E as escolas também, elas agora que estão começando a entender que o investimento é alto, mas o retorno é maior ainda. Robótica substitui computação? Porque na minha época que eu fazia a escola, o ensino primário e tudo mais, eu fiz computação. Hoje em dia, a robótica substitui a computação ou ambas andam juntas? Ambas se completam. Eu até posso dizer que a robótica não existe sem a computação. A computação existe sem a robótica, né? Porque eu posso ter o estudo aí do pensamento computacional e tudo mais, sem depender de um sistema aí que vai fazer uma leitura autônoma. Mas o contrário não acontece. Eu não posso fazer robótica sem a computação. Porque é lá que você vai realmente dar as instruções para o robô, para que ele receba uma informação do meio, processe essa informação e tenha uma ação específica com base naquilo que você programou. Em termos da computação, não vive sem. E sem o inglês? É interessante que você saiba inglês, mas não é algo primordial. Certo? Tenho excelentes alunos que se destacaram muito na robótica e que têm sérias dificuldades em inglês. Eu queria saber se, na opinião de vocês, a robótica tem potencial para revolucionar a educação dos jovens? Com certeza. Por quê? Porque Como? A ideia da robótica é você preparar aquela pessoa, aquele jovem, aquele estudante que está dentro da robótica, preparar ele para um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais tecnologicamente funcional. E o menino, a pessoa que está lá, aquele jovem que está estudando, ele vai trabalhar com a tecnologia desde cedo, inclusive com outros valores, outros temas, outras coisas tão importantes quanto, que é saber trabalhar em equipe, é entender o que é a frustração, entender como analisar os resultados de alguma coisa, entender o erro, aceitar o erro, interpretar o erro e tentar corrigi-lo. Então são coisas que se completam, que a robótica permite muito, porque não é um jogo de uma pessoa só, não é um trabalho de uma pessoa só. Você tem que trabalhar em equipe, você tem que ter uma série de passos, você tem que ter uma série de procedimentos, e aí nesse momento você vê que realmente para o futuro isso é muito importante. Quando se fala em robótica, robôs, está no limite da tecnologia
tecnologia. Tem algo mais a ver da questão depois, após a robótica? Existe sim. Eu acho que a robótica hoje ela é a ferramenta, é a ponte para evolução tecnológica, não só tecnológica, mas a evolução da sociedade como um todo. Acho que quando a internet 5.0 estiver por aí, onde a transmissão de dados vai ser muito mais rápida, por isso essa questão da inteligência artificial, ela depende muito da robótica, né? E ela vem para somar, porque a gente tem aí questões principalmente relacionadas à ciências, à própria saúde, né? Problemas sérios que a robótica e a inteligência artificial elas podem sim resolver, porque é com certeza uma ponte aí para toda essa revolução tecnológica. Júnior, eu queria saber de você, que é o Anderson Silva da robótica, das competições, eu queria que você explicasse didaticamente para quem não entende nada de competições ou de robótica, o que rola nessas competições, o que o pessoal disputa, o que motiva eles a participarem, o que está em jogo e também como é que você faz esse processo de lapidação e seleção daqueles atletas, digamos aqui, assim, as pessoas que têm capacidade de estarem aptas a ir para uma disputa, uma competição. Sim, agora há pouco a gente estava discutindo sobre a questão se há algo além da robótica. As competições de robótica, por exemplo, a First Lego League, que é a FLL, que é uma competição que foi criada por uma empresa americana, que é a First, e essa empresa ela tem como principal objetivo inspirar os jovens e adolescentes no mundo da ciência e da tecnologia. Essa competição, ela traz o além daquilo que nós temos como robótica, por quê? Porque ela propõe anualmente uma temporada diferente, um tema diferente. Por exemplo, nessa temporada 2019-2020 nós estamos discutindo as cidades. O tema é cidades inteligentes. Então, como que a robótica, como que os alunos ali trabalhando, e são alunos dos 5 continentes, né? Trabalhando ali para encontrar problemas referentes à nossa convivência, né, na cidade, e eles vão então pensar como resolver os principais problemas relacionados às cidades. Isso pode incluir ambientes públicos, particulares, prédios, casas, etc. Então, é uma das competições e ela não é só robô, por isso que vai além da robótica. Então, uma das categorias de avaliação da FLL é a capacidade que os alunos vão ter de pesquisar e resolver um problema do mundo real. O que o cara tem que ter de diferencial para ir para uma competição? Primeira coisa é gostar. A gente precisa fazer aquilo que gosta. Dentro das escolas, que é um universo, né, de disciplinas e de pessoas com pensamentos e comportamentos totalmente diferentes, a gente vai achar alunos que estão mais ligados ao esporte, outros estão ligados mais à questão de estudar medicina e direito, e tem aqueles alunos realmente que têm o perfil ali para estar lidando com robótica. A robótica, ela ajuda ou atrapalha um pouco na questão do vício da internet, que hoje a meninada gosta tanto disso? Sensacional. O que acontece? Quando a gente fala sobre robótica, a gente tem que falar sobre foco, a gente tem que falar sobre disciplina, a gente tem que falar sobre organização, porque são coisas que são pré-requisitos para você conseguir desenvolver alguma coisa seguindo uma série de passos, uma série de métodos, digamos assim. Você tem que ter uma metodologia para seguir uma série de passos para que o negócio funcione. Então, com certeza, vale muito a pena falar sobre vícios, esse tipo de coisa, porque aquela pessoa que ela não tem uma certa disciplina, um certo cuidado ou foco, ela se perde nisso aí e acaba que ela não consegue realmente realizar aquilo ali que é proposto, a situação, um problema, um desafio. Então, a pessoa acaba se organizando mais. Isso é impressionante, certo? Até aquele aluno que às vezes vai mexer no laboratório, o laboratório está uma bagunça e ele não é organizado, ele não consegue trabalhar assim. Peraí, eu estou com um problema, não estou encontrando peças que eu preciso, eu não estou conseguindo fazer o que tem que ser feito porque eu não estou me organizando, eu preciso me organizar. Então ele começa realmente a criar dentro de si uma necessidade maior de ter mais foco, de ter mais controle, de ter mais disciplina. Então sim, com certeza a robótica contribui para evitar essa questão de vício, esses excessos. Agora uma questão que às vezes eu acho que é um calcanhar de Aquiles da sociedade com o tema, que é a preocupação com o futuro profissional, ou seja, mercado de trabalho, profissões. Eu imagino que vocês já devem ter escutado demais aquele comentário: esses robôs, essas máquinas, esses sistemas vão tirar empregos, vão precarizar o trabalho, isso aí é um absurdo, a gente está andando para trás. Então eu queria saber, vocês que estudam e acompanham a realidade disso aí, isso é verdade, isso é mito? Como é que é o futuro profissional nosso com a robótica entrando de vez na nossa realidade? Primeiro, eu acho que você não tira nada da pessoa que realmente conquista. Então, eu acho que as pessoas precisam, na verdade, se adaptar à evolução que a sociedade está
sofrendo nesse momento em relação à tecnologia. Então, os robôs não estão tirando emprego, eles estão, na verdade, fazendo com que as pessoas se adaptem ao nosso novo meio de vida que está aí associado totalmente à tecnologia. Um dado muito importante da Microsoft que essa semana eu li, que hoje 65% dos jovens que estão na universidade estão estudando para profissões que nem existem ainda. Então, como que eu vou tirar o emprego de alguém de uma profissão que ainda nem existe? Então, a robótica, na verdade, ela é um meio para que todos nós, como sociedade, consigamos nos adaptar às nossas necessidades de evolução tecnológica. A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida, para tornar as nossas atividades menos conflitantes, né? Igual a questão das cidades mesmo. Quantos e quantos problemas nós não temos dentro da cidade, principalmente em relação a trânsito, que a tecnologia pode nos ajudar a resolver. Então, o que nós precisamos pensar é que nós temos que nos adaptar para os novos empregos, porque os empregos que nós temos nesse momento é que vão deixar de existir e um robô não vai tomar nunca o emprego de ninguém se a pessoa estiver ali totalmente adaptada ao sistema tecnológico em evolução. Eu acho que vale a pena ressaltar, deixar claro, a robótica não é a solução de todos os problemas do mundo. A robótica não veio para criar a solução fantástica para tudo, certo? A solução de todos os problemas. A ideia da robótica, na minha visão, é que ela vem para redefinir uma série de posturas nossas, usando a tecnologia de uma maneira diferenciada e criando assim condições para que a sociedade evolua de uma maneira muito mais tecnologicamente funcional. Certo? Tem que levar para esse lado, é mais ou menos assim que pelo menos nós, professores de robótica, a gente tenta trabalhar com os meninos, para criar cidadãos críticos, mais preparados para um mercado de trabalho mais exigente, mas que acima de tudo, que eles entendam a importância de fazer o que eles gostam, de ter rigor, de ter critério, de ter disciplina, de ter foco, de se divertirem. A gente não pode dissociar a robótica da diversão, porque acaba que a pessoa, o jovem, o adolescente, a criança, brincando, ele aprende mais fácil. Dá para se ganhar dinheiro? Como fazer robótica virar negócios? Então, só complementando ainda a ideia do que a robótica não veio para tirar empregos, a gente basta ver o cinema mudo, Charlie Chaplin, como as profissões antigamente eram repetitivas e aí vinham as doenças do trabalho. Esse trabalho repetitivo tem que ser feito por um robô. Então a robótica ela não está tirando o emprego, está tirando a doença do trabalho. Isso é uma coisa muito importante para se observar. Dá para ganhar dinheiro? Dá sim. O Juliano falou um dado muito importante, o déficit de programador no mundo é muito grande. Então a medicina, que é uma área nossa que evolui, precisa evoluir muito, ela depende muito de programação. Então um programador hoje, ele é muito cobiçado no mercado de trabalho. Os países de primeiro mundo em que a educação realmente deu certo entenderam isso. Eu preciso investir em programação para que todo mundo no futuro tenha condição de ser um programador, porque a evolução tecnológica vai nos levar a isso, né? A melhoria da qualidade da vida humana, como o Juliano falou, a robótica veio para isso, veio para ajudar, veio para somar. E aí, quanto mais a gente tiver domínio de programação, melhor será. E como é um profissional escasso no mercado, então aquele que é um bom programador, com certeza ele ganha e ganha muito bem. Quando a gente fala do tema robótica, de uma forma geral, o Brasil, a nível macro, está atrasado, está adiantado ou está no eixo a nível global quando o termo é robótica? Eu acho que está atrasado. Atrasado, e você? Então, eu também acho que está atrasado. Depende do que a gente discute na robótica. Se é realmente a parte de ensino, de inovação, ou se é na parte de maquinário. Mas se for olhar um macro mesmo, geral, realmente nós estamos atrasados. Nós importamos muita coisa. Nós temos que trazer de fora muita coisa. Entendeu? Então, quando começar uma produção local, e quando eu digo local a nível de país, a nível de Brasil, aí sim a gente consegue falar que o Brasil está ali no eixo ou está se despontando nisso aí. Claro que existem iniciativas interessantíssimas e isoladas sobre isso, mas num contexto macro ainda nós estamos atrasados. Em Goiás, tem alguma empresa, existem empresas que estão atuando na área da robótica já? Sim. Ou não? Sim, existem empresas que trabalham, porque como a robótica ela é uma área multidisciplinar, você pode escolher determinadas sub-áreas, digamos assim, divisões. Então aqui, por exemplo, em Goiás, tem um pessoal que faz um trabalho muito interessante envolvendo automação residencial, automação predial. Tem uma galera também que trabalha com robôs, por exemplo, que limpam dutos,
Então você cria um robozinho que ele limpa dutos de combustível, esse tipo de coisa. Também existe uma galera aqui que desenvolveu. Tem um pessoal que está formando em engenharia elétrica, engenharia da computação, e que eles investem justamente em soluções locais para algum tipo de problema que a gente tem. Faz um top 10 aí das áreas que a robótica pode realmente modificar para melhor a nossa vida coletiva em sociedade. Serviços urbanos, serviços que são oferecidos, que nós temos aqui, que a gente precisa, desde a questão do trânsito numa cidade, até todo um processo de automação dos transporte público, de prestação de serviço. Urbanos. E a medicina, né, que é um campo que cresce bastante, a tecnologia tem ajudado bastante, a robótica tem sido aí um dos grandes instrumentos de inovação e de evolução da medicina. Nós temos robôs que são nanorobôs que conseguem aí desobstruir artérias do nosso coração, né, e robôs que fazem cirurgias com uma precisão assim inigualável que um ser humano jamais conseguiria fazer. Então a medicina também é ajudada bastante. Agronegócios, certo? Tanto na parte relacionada aos animais, certo? A pecuária. Quando você entrar também na parte realmente de agronegócio, vamos falar sobre plantações, sobre monitoramento, georreferenciamento, usar drones para fazer imagens de uma região e você saber, por exemplo, como é que está a irrigação de uma região gigantesca de plantio. Então, a robótica dentro do agronegócio é fantástico. A indústria, né? A indústria é um grande exemplo aí. Nós temos aí dentro dos nossos polos industriais braços robóticos, né? Sistemas operacionais totalmente robotizados que conseguem melhorar efetivamente a produção, reduzir o custo dessa produção e, além de tudo, dar condições para que o trabalhador possa ter segurança no seu bem de trabalho. Você usar a robótica como uma ferramenta de educação tecnológica. Ela vai servir realmente para preparar a população, quando eu digo população, os nossos futuros médicos, engenheiros, as pessoas que vão trabalhar no futuro, uma série de profissões que talvez nem existam ainda, a lidar com a tecnologia de uma maneira muito mais tranquila. Segurança pública aí depende muito da robótica. Hoje nós temos aqui o BOPE em Goiânia, que tem um robô excepcional, né? Que nós já tivemos a oportunidade de estar ali com eles, inclusive fazendo alguns reparos. E ele é que vai à frente nas situações de desarme de bombas, né? Para que o ser humano não possa estar sujeito a uma situação de periculosidade, o robô vai à frente e faz isso. Então, segurança é um ponto importante. O uso de robôs, isso é muito interessante. A gente fala, mas é um robô, é alguém que está mexendo? O robô pode ser um programa autômato, que ele foi feito justamente para analisar, por exemplo, interpretar dados, o Big Data, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, usando a inteligência artificial para fazer essa interpretação, e a partir daí ele consegue traçar perfis, identificar padrões, fazer uma série de coisas que torna a experiência do usuário que está ali na internet, que está fazendo alguma coisa ali, mais significativa. Ele vende melhor, ele divulga melhor uma marca, ele consegue informar melhor o usuário, e tudo isso com uma série de sistemas, de programas que trabalham juntos ali de maneira autônoma. Meio ambiente, nós temos aí inúmeras situações, por exemplo, robôs, né, que simulam realmente animais, que podem estar ali no meio de uma ninhada de pássaros para entender como é que está a evolução, uma espécie em extinção, por exemplo, né, que vai ser monitorada diariamente através de um colar, através de um robô que está ali no meio, que pode ajudar. E tudo isso contribui para que a gente possa estudar melhor o meio ambiente que vivemos e aí prevenir que algumas espécies fiquem em extinção. A exploração espacial, né? Também falar sobre o espaço é você falar de um ambiente inóspito ao ser humano e aí de repente eu preciso ter uma série de equipamentos que vão controlar um foguete, que vão controlar uma expedição para um lugar inóspito, muito difícil do ser humano estar lá, e aí você usa a tecnologia para fazer leitura do ambiente, reciclar o ar, fazer uma série de coisas que tornariam a vida da pessoa, do astronauta, por exemplo, muito mais fácil, muito mais cômodo ali num ambiente como o espaço. Vamos falar do ser humano, né? Por que não falar da biomedicina, né? Que é um campo que cresce bastante. Já existem estudos para a implementação de chips no cérebro humano para interpretar ali o pensamento humano, para tornar mais rápido essa questão da comunicação do ser humano com o meio em que ele vive. E aí a gente está falando da internet das coisas, né? Que vai ter essa condição de as máquinas e pessoas se comunicarem simultaneamente para poder produzir melhor, mais rápido, né, e tornar a vida mais fácil e com mais qualidade. Daquilo que a Hollywood traz pra gente, daqueles filmes de robô,
quantos por cento realmente vai acontecer do jeito que o filme traz, que o cinema traz no nosso futuro. Se você respeitar a física, existem muitas coisas nesses filmes que vão se tornar realidade. Olha aí, gente. Com certeza, com certeza. Principalmente por conta da inteligência artificial, que é onde a tecla que o cinema mais bate chama-se inteligência artificial, né? Lá no Exterminador do Futuro ali a gente vê situações em que a inteligência artificial passa a dominar aí Vocês conseguem os seres humanos. Trazer o título de algum filme que foi exibido há algum tempo atrás e que hoje o que estava naquele filme já acontece na nossa sociedade? Não precisa ser Brasil não, global. Hoje nós conversamos com caixas de som. Você tem uma caixinha de som, dentro dela tem um assistente pessoal que você conversa com ela. É totalmente possível hoje você ter um speaker, uma caixinha de som, um alto-falante, que dentro dele tem um sistema automatizado lá, que faz uma série de coisas, que você pode perguntar a previsão do tempo, que você pode conversar sobre determinados assuntos, pedir para ele contar uma piada para você, cara. Entendeu? Você pode ligar e desligar as luzes de uma casa, do ar-condicionado. Isso lembra muito Uma Odisseia no Espaço, quando você vê uma pessoa conversando com um HAL 2000, não é? Com um robô lá, com uma luz vermelha, e aí a coisa acontecendo. Isso é um exemplo que pode citar, existem vários. Eu gosto muito de Gigante de Aço, né? Lá assim, são inúmeros exemplos, né? Tem a questão do Avatar, controle, né? Do Avatar, que você tá ali e enquanto o Max, né, lá no Gigante de Aço, ele treina o robô dele através de movimentos e o robô repete esse movimento, que é o sistema de Avatar, que está em estudo aí para que você não precise sair mais da sua casa para trabalhar, ou você está num ambiente de trabalho insalubre e você precisa que o robô vá até lá, mas com seus movimentos, então o Avatar está ali para isso. Já existe, inclusive, para né? explorar vulcões, por exemplo, para você inspecionar, por exemplo, dutos de combustível, alguma coisa assim. Você pega um controle remoto, põe um robozinho lá, ele vai e faz o que tem que ser feito. Nós estamos falando de um ambiente com gases tóxicos, estamos falando de um ambiente com temperaturas altíssimas que facilmente matariam o ser humano. Peraí, vamos mandar um robô para lá. Nós temos aqui 7 questões de verdadeiro ou falso. Vamos lançar para vocês vão discutir e decidir qual que vai ser a resposta oficial dos dois. Se no final dessa conta aí vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que dar uma aula show para a gente nas escolas de vocês, mostrar na prática os robôs, os alunos e tudo mais, tem que levar a gente para dar um show mesmo. Se for o contrário, se a gente perder o desafio, a gente vai fazer um post admitindo que perdendo para vocês. Primeira questão, o primeiro filme do Exterminador do Futuro, aquela franquia muito famosa, ele é da década de 70, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Falso. É falso, 1-0 para vocês. Primeiro filme, Guerra nas Estrelas. A estreia foi um fracasso de bilheteria, verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Acho que é falso. Também acho. Acertaram de novo. Sim. O filme que você mencionou aqui, Gigantes de Aço, apesar de ser muito recente, Especialista. ele se baseou num conto da década de 60. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos lá, é falso. Vamos É lá. falso? É falso. É verdadeiro, é verdadeiro. O filme Inteligência Artificial nunca ganhou um Oscar. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Pelo raciocínio é falso. Sim. É falso? Verdadeiro. O último filme do Robocop foi dirigido por um brasileiro. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro? Sim. É verdadeiro. Parabéns, mais uma. Nos filmes Vingadores, o vilão nunca foi um robô. Falso ou Pô, verdadeiro? cara, olha como fala do Ultron assim, velho. Sacanagem, velho. Fala justo com a gente, cara. Então, com certeza já teve um vilão que foi um androide, o Ultron. É? Então, É falso então. É falso. A franquia Transformers já conta com 4 filmes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. São 5 filmes. Cara, tá vendo? Mas ganharam, pelo menos ganharam essa, né, gente? Tá valendo, tá valendo. Pode postar então. Isso aí, Ju. Fala a verdade, você não ficou com a impressão de que robótica é muito mais do que simples robozinhos? Pra quem curte esses filmes de hoje, né? Você pega os Transformers, pega vários outros filmes. Guerra nas Estrelas, coisa cheio demais. De robôs e tal. Hoje é outra realidade falar de robótica. Então, olha só, muita gratidão aos nossos convidados, professores, Juliano, Júnior, valeu demais estar aqui conosco no programa Conteúdo. E a gratidão maior, você já sabe, é para você que nos dá audiência aqui na TV ou na internet. Inclusive, falando em internet, o Clécio vai deixar para vocês aqui todos os nossos meios de contato virtuais para que vocês possam nos acompanhar no decorrer da semana. Eu quero saber a sua opinião sobre o nosso programa de hoje. Vai lá no nosso Instagram, Programa Conteúdo,
Conteúdo e fala lá, você gostou, curtiu, né? Participe com a gente, esteja pertinho da gente pelo nosso Instagram. Estando no Instagram, você vai saber quais as entrevistas nós vamos ter na outra semana antes de ir pro ar. É muito legal. Também temos a nossa fanpage, Programa Conteúdo GO. Você tá aqui, né? Tá escrito Tudo aqui embaixo. E também o nosso canal do YouTube, Programa Conteúdo. Você vai poder acompanhar na íntegra essa entrevista e muitas outras entrevistas que nós fizemos aqui no Programa Conteúdo. É isso aí. Vambora, né? Vambora. Chega por hoje. Até mais. Até semana que vem com mais um Programa Conteúdo.